Bom, agora são 8h11. Agora vamos continuar repercutindo aqui as denúncias do Intercept Brasil, que mostram aí as ligações perigosas entre o juiz, na época, Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, e também os procuradores, né, da Operação Lava Jato. Agora vamos falar com o Yuri Karageleskov. Olá, doutor em Direito. Olá, Yuri, bom dia. Bom dia, Marilu, tudo bem? Tudo certo. Bom dia, seus ouvintes. Bom, Yuri, como é que você, enfim, analisa, né, o conteúdo dessas reportagens trazidas aí pelo The Intercept? E a gente pode falar que a situação, não só do Lula, de outras pessoas que estão envolvidas aí nessas investigações da Lava Jato, pode mudar a realidade deles, Yuri? Marilu, sem dúvida que sim, né? Vamos analisar um pouquinho o que aconteceu, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que agir diferente do que a Lava Jato tem agido normalmente, né? Quer dizer, precisamos dar a garantia constitucional da presunção de inocência aos procuradores e ao ex-juiz Sérgio Moro, tá certo? Sim. Uma prática que nem sempre a Lava Jato teve ao longo desses anos, mas acho que é a postura correta a se fazer, a garantir aos procuradores e ao juiz Sérgio Moro esse princípio, que é um princípio garantido pela Constituição Federal, é um princípio civilizatório, né? A presunção de inocência. Então nós vamos aqui conversar em tese, né, sobre essas informações que vieram à tona por conta da reportagem do The Intercept, né? Elas revelam, assim, falando sempre em tese, elas revelam algumas posturas que muitos já suspeitavam, né? A primeira revela que havia uma conspiração dos procuradores da Lava Jato contra um determinado partido político, não é? Quando as mensagens se referem, por exemplo, à tentativa de impedir a entrevista do ex-presidente Lula próximo à eleição, para que isso não repercutisse a favor da candidatura do ex-prefeito Haddad, nós temos aí uma situação em que procuradores ostensivamente exercem uma atividade, usam seus cargos para uma atividade político-partidária, o que é vedado pela Constituição Federal, né? Esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto desse conjunto de informações que veio à tona recentemente. Um outro aspecto é que o próprio procurador, um aspecto relevante, é que o próprio procurador Dallagnol reconhece a inconsistência do conjunto probatório, não é? Que levou a denúncia e após a condenação do ex-presidente Lula, não é? E mais, o que é mais, digamos assim, o que é mais importante, o que é mais mais do que isso, né? Revela uma obsessão do procurador e dos procuradores, né, em atrair a competência para o julgamento de uma questão que, em tese, envolvia um imóvel na cidade de Guarujá, em São Paulo, para a 13ª Vara Federal de Curitiba. Ou seja, justamente ao juiz Sérgio Moro, não é? O que compromete um outro aspecto relevantíssimo do processo, não é? Que é a ideia do juízo natural. Quer dizer, as pessoas têm direito a serem julgadas por um juiz que é predeterminado, que está predeterminado na legislação, não é? Predeterminado na legislação para julgar aquele fato, não é? E havia aqui uma tentativa, né, de se atrair a competência para o juiz Sérgio Moro. E por que havia essa tentativa, me parece, né? Aí entra o terceiro aspecto relevante das informações que vieram à tona aí através do Intercept, né? É que havia um conluio entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, da acusação, não é?
E aí, qual é o aspecto relevantíssimo, não é, que se impõe? E aí temos aí repercussões sérias nos processos, nas condenações, é a questão da imparcialidade do juiz, não é? Nós vemos pelas primeiras mensagens que apareceram, que surgiram, que havia um entendimento muito além do normal entre o juiz e a acusação. E como todos nós sabemos, no processo brasileiro, o juiz tem que ser um elemento imparcial, equidistante entre a acusação e a defesa. Então, são esses três aspectos que me parecem relevantes neste primeiro momento. Inclusive, essa questão do apartamento do Guarujá, numa das reportagens, né, o Dallagnol fala, até agora tem o receio, né, exatamente por falta de provas ali, né, para incriminar o Lula na questão da Petrobras para ir para Curitiba, né? Exatamente. E aí ele diz que ele encontrou uma reportagem do jornal O Globo de alguns anos atrás, e que esta reportagem poderia subsidiar então a denúncia e depois a acusação. E esta reportagem, ela foi relevante. Se formos ler a sentença do ex-juiz Sérgio Moro, que depois se tornou ministro de Bolsonaro, vamos ler a sentença, esta reportagem ela é um elemento importante na condenação. Praticamente a condenação, além dos outros indícios, se assenta sobre essa reportagem, não é? Enfim, uma prova que foi, quer dizer, uma prova entre aspas, né? Porque há uma grande discussão na doutrina e na jurisprudência sobre o caráter probatório de matérias judiciais. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que não se pode condenar, sequer se pode denunciar com base simplesmente em denúncias de jornais, né? Enfim, então este é um elemento importante, não é, que veio à tona a partir destas trocas de mensagens que foram reveladas, né? Inclusive, nessa questão, né, existem diálogos dizendo que, enfim, um dos assessores do Planalto confirmou, enfim, que ele poderia ser dono de um apartamento, mas não era o apartamento em questão também, né? Era do prédio do fundo, não era o que estava na frente, né? De vista para o mar, né? Tem esse detalhe. Não se sabia como era uma cota, como se tratava de uma cota simplesmente, né? Num prédio, não se sabia exatamente se a cota que havia sido adquirida até aquele momento, se a cota se referia ao tal triplex ou um apartamento normal, etc., né? Quer dizer, há muitos aspectos aí, há muitos fios soltos em toda essa, que é difícil, que um PowerPoint não consegue amarrar, certo? Tá, inclusive o próprio Dallagnol ficou inseguro, né? Momentos antes, né, da apresentação desse PowerPoint. Exatamente. Veja, e isso é algo que não é banal, porque, veja, o Ministério Público, além de ser o autor da ação penal pública, além disso, ele é o garantidor da legalidade, né? É o garantidor do regime democrático, da defesa da ordem jurídica. Quer dizer, como é que nós podemos imaginar um órgão que tem todas essas atribuições por força da própria Constituição, deliberadamente tentando perseguir esta ou aquela pessoa, não é? Porque é isso que emerge desse conjunto de informações que são reveladas, não é? Uma clara tentativa de perseguição a uma determinada pessoa e a um determinado grupo político, não é? E isso é bastante grave, isso tem repercussões não só no aspecto disciplinar, não é? Mas repercussão na própria organização do Estado Democrático Brasileiro, vis-à-vis o que aconteceu depois da Lava Jato, né? O desencadeamento de fatos que vieram a partir dessa atuação da Lava Jato, não é? Depois da Lava Jato, ou concomitante à Lava Jato, mas disparado pela Lava Jato, nós tivemos um impeachment de uma presidente da República, depois nós tivemos um impedimento, a prisão do ex-presidente da República, aquele que era o mais cotado para ganhar as eleições em 2018, e depois nós tivemos uma eleição conturbada também com fake news, e chegamos onde chegamos, não é?
Portanto, nós não estamos falando só, já seria grave se fosse num processo corriqueiro. Não, mas esse é um processo que pautou a discussão política no país nos últimos 5 anos, pelo menos, né? Exato. O Eduardo Quirino está colocando aqui na TVT, e para quem ainda está acompanhando pelo rádio, eu vou ler, só para o ouvinte ter uma ideia. O ouvinte que ainda está ligando o rádio agora, viu, Yuri? De repente não está entendendo. A gente está falando aqui de uma série de reportagens denunciando o envolvimento do então juiz Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato. E tem um trecho aqui que nós vamos ler, que o Deltan Dallagnol diz o seguinte, falando ainda do jornal O Globo, né, dando conta do apartamento do Guarujá. Ele diz o seguinte: sabemos qual a fonte da matéria, será que não vale perguntar para a repórter a Tatiana Fará qual foi a vontade dela? O procurador certamente quis escrever fonte, né? No caso, não vale perguntar para a repórter qual a fonte dela, tá escrito fonte, né? Mas é fonte. Acho que vale, formalmente, se ela topar, dá para ouvi-la. Aí depois, porque se ele era dono em 2010 do triplex, a reportagem é um tesão, mas se convertermos em testemunho pode ser melhor. Podemos fazer contato com via Secom, topam, vou pedir para Ascom um contato. Bom, enfim, é apenas um trecho para ilustrar essa parte que a gente estava comentando. Glauco Faria agora. Bom dia, Yuri. Bom dia, Glauco. Em relação justamente a essa questão do comportamento do Ministério Público Federal diante da denúncia do vazamento do conteúdo, eles emitiram uma nota dizendo que é praticamente normal, que não tem nada de errado ali, e o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, também foi no mesmo sentido. E parte da mídia tradicional também não trata a questão com a gravidade que ela tem. Você vê risco disso acabar sendo naturalizado? Olha, eu vejo sim, vejo o risco de ser naturalizado. Agora, acho difícil que os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos parte deles, permaneçam numa postura de cegueira deliberada para essas situações. Porque a mídia tem um papel, digamos assim, tem um papel na repercussão política desse caso, né? É possível que a mídia, como você diz, tradicional, acabe dando importância, como a gente conhece, não ao conteúdo das informações, mas ao aspecto de quem as divulgou, se houve hackeamento, se as informações foram obtidas legalmente ou não, não é? É uma postura, é o caminho que os procuradores vão adotar, obviamente, né? Agora, o Supremo Tribunal Federal não poderá fechar os olhos a essa realidade, não é? Como é que o Supremo Tribunal Federal poderá simplesmente, certamente essas matérias serão levadas aos processos pelos respectivos advogados das pessoas que foram condenadas, etc. Como é que o Supremo Tribunal Federal poderá continuar admitindo que há uma imparcialidade, que esses casos foram julgados por um juiz imparcial, um juiz que claramente entrava em acordos, inclusive sobre aspectos extrajurídicos, sobre aspectos políticos das operações, quando o juiz Sérgio Moro diz lá, olha, essa semana, acho que esse mês não vai ter nenhuma fase da operação, eu acho que isso é indevido, acho que deveria ter, qualquer coisa nesse sentido. Quer dizer, me parece que o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, de uma maneira geral, não poderão mais fechar os olhos para esta realidade, não é? Agora, sob o aspecto da divulgação, não é? Sob o aspecto, é uma discussão sobre a legalidade dessa prova, não é? Uma discussão sobre a legalidade dessa prova. Como é que foi obtida essa prova? Bom, nós vamos ter que discutir aí, vamos ter que comprovar. Houve hackeamento? Pode ter sido, se houve hackeamento, há um problema de legalidade na prova. Não é um problema de legalidade na prova, pode não conduzir a sanções disciplinares a esses procuradores que estão envolvidos. Mas, certamente, mesmo que foram hackeadas, né, em atenção ao princípio do Estado Penal mínimo, não é? Obviamente que essa prova, mesmo que ela seja ilegal, ela milita em favor dos condenados, né? Os condenados não poderão permanecer condenados diante deste conteúdo probatório, que é bastante relevante, tá certo?
Agora, Yuri, bom, você citou o STF, a gente já tem aqui a declaração do Marco Aurélio Mello, né, dizendo que coloca em dúvida, né, todas essas reportagens colocam em dúvida principalmente o olhar do leigo, a equidistância do órgão julgador, que tem que ser absoluta, né? Ele diz o seguinte, que agora as consequências eu não sei, temos que aguardar. Bom, você acha que um caso desse porte, né, que a gente está tratando agora, é possível a punição, né, dos procuradores e também do próprio juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro, né, da Justiça? Por um acaso, você acredita que a Lei de Segurança Nacional, inclusive, pode ser, inclusive, colocada aqui nesse momento? Olha, deixa antes daqui, eu queria mencionar, como você sabe, o procurador Deltan Dallagnol usa muito Twitter, né? Eu queria mencionar um Twitter dele, eu não tenho exatamente a data, mas me parece que deve ter sido do tempo da revelação dos áudios, dos famosos grampos entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma, em que o procurador Deltan Dallagnol dizia o seguinte, aspas, no conflito entre o direito à informação sobre crime grave e direito à privacidade, ganha interesse público. Não é? Então, quer dizer, ele aqui faz um sopesamento entre esses dois valores. E me parece que ele tem razão, esse tweet casa à perfeição nessa situação. Quer dizer, entre o direito à informação sobre os bastidores de uma operação que é muito relevante política e socialmente ao Brasil, ficar do lado do direito à informação e não do direito à privacidade dos procuradores. Né? Acho que esse tweet do Deltan Dallagnol casa à perfeição neste caso concreto. Com relação à responsabilização dos procuradores, isso vai demandar prova. Quer dizer, vai ter que se verificar, primeiro, sobre a legalidade, como eu já disse, sobre a legalidade da prova, né? Em se reconhecendo a legalidade da prova, eu acho que nós temos grandes repercussões aí. Uma repercussão na área disciplinar, não é? Os procuradores certamente serão submetidos a demanda junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, não é? E aí nós precisaríamos estudar, né, se chegaríamos a esta gravidade da aplicação da Lei de Segurança Nacional, não é? Que é uma lei muito mal vista, né? É verdade, é uma lei muito mal vista por boa parte da comunidade jurídica, tendo em vista que se trata de uma lei ainda do período da ditadura, né? Então, eu iria um pouco em calma em relação à aplicação da Lei de Segurança Nacional. Perfeito, tá certo. Então, Yuri, a gente agradece aqui toda a sua análise. Um forte abraço para você e até a próxima. Abraço, até mais. Bom, até a próxima. Falamos aqui com o doutor em Direito Yuri Karageleskov.